Quem foi que disse que você precisa ser forte o tempo todo? Talvez você esteja cansado de fingir que está tudo bem. Cansado de sorrir quando queria chorar. Cansado de dizer: eu consigo. Quando, por dentro, tudo o que você queria era dizer: eu não consigo mais. E talvez você precise ouvir isso hoje. Deus não está esperando que você finja ser forte. Ele já sabe que você está cansado. Vivemos em uma época em que parece que precisamos estar bem o tempo inteiro. Precisamos mostrar que somos fortes. Precisamos continuar trabalhando. Continuar sorrindo. Continuar ajudando os outros. Continuar dizendo que vai dar tudo certo. E quando alguém pergunta: você está bem? A resposta quase sempre é: estou. Mesmo quando não estamos. Porque aprendemos a esconder nossa fraqueza, nossas lágrimas, nossas lutas. E, às vezes, levamos essa mesma atitude para dentro da nossa relação com Deus. Achamos que precisamos chegar diante dele sempre fortes. Sempre confiantes. Sempre com as palavras certas. Mas existe algo que precisamos entender. Deus não precisa da nossa força para saber quem somos. Ele já conhece o nosso coração. O Salmo 139 diz que Deus conhece quando nos assentamos e quando nos levantamos. Conhece os nossos pensamentos. Conhece as nossas palavras antes mesmo que elas cheguem à nossa boca. Então por que tentar esconder dele aquilo que ele já conhece? Por que fingir diante de Deus que você está bem quando ele sabe que você não está? Talvez você esteja passando por uma situação que ninguém conhece. Talvez exista uma batalha dentro de você que ninguém vê. Talvez você tenha acordado hoje e colocado um sorriso no rosto. Mas, por dentro, estava completamente cansado. E eu quero mostrar algo para você. Algo que talvez mude a maneira como você enxerga a sua própria fraqueza. Olhe para Jesus. Na noite em que seria traído, Jesus foi para o jardim do Getsemane. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Sabia que seria preso. Sabia que seria humilhado. Sabia que seria abandonado por aqueles que caminhavam com ele. Sabia que enfrentaria a cruz. E naquele momento, Jesus não fingiu que estava tudo bem. Ele não disse: eu sou forte demais para sentir isso. Ele não escondeu a sua angústia. A Bíblia diz que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se profundamente. E então Jesus disse aos discípulos: a minha alma está profundamente triste. Pense nisso por um instante. Jesus disse que estava triste. Jesus demonstrou angústia. Jesus chorou. Jesus orou. E no jardim, ele caiu com o rosto em terra e orou ao Pai: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Que cena! O Filho de Deus, no momento mais difícil, não fingindo força, mas se entregando ao Pai. E aqui está uma coisa que precisamos aprender. Sentir medo não significa que você perdeu a fé. Chorar não significa que você é fraco. Estar cansado não significa que Deus abandonou você. Às vezes pensamos que uma pessoa de fé nunca deveria sentir medo. Mas Jesus sentiu. Pensamos que uma pessoa de fé nunca deveria chorar. Mas Jesus chorou. Pensamos que uma pessoa de fé deveria conseguir suportar tudo sozinha. Mas Jesus, no Getsemane, buscou o Pai. Então talvez o problema não seja você estar fraco. Talvez o problema seja você acreditar que precisa enfrentar tudo sozinho. Você não precisa. Existe uma diferença enorme entre desistir e admitir que está cansado. Desistir é abandonar o caminho. Admitir que está cansado é reconhecer que você precisa de ajuda. E Deus não despreza quem reconhece a própria necessidade. Pelo contrário, Paulo descobriu exatamente isso.
Ele escreveu em 2 Coríntios 12 versículo 9 que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perceba. Deus não disse: seja forte e então eu estarei com você. Ele disse: a minha graça te basta. Talvez você esteja tentando provar para todo mundo que consegue. Tentando provar para sua família que consegue. Tentando provar para seus amigos que consegue. E talvez até tentando provar para Deus que consegue. Mas Deus nunca pediu isso. Ele não está esperando você chegar diante dele com uma vida perfeita. Ele quer você como você está. Cansado. Ferido. Confuso. Com medo. E até mesmo sem saber o que dizer. Você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Pode dizer: eu estou cansado. Pode dizer: eu estou com medo. Pode dizer: eu não consigo carregar isso sozinho. E sabe o que é maravilhoso? Deus não se assusta com a sua fraqueza. Ele não olha para você e diz: que decepção. Ele olha para você com graça. Porque a nossa força nunca foi o que sustentou a nossa caminhada. Foi a graça. Talvez hoje você esteja carregando um peso que Deus nunca pediu que você carregasse sozinho. Talvez esteja tentando resolver tudo. Controlar tudo. Entender tudo. E enquanto tenta ser forte para todo mundo, está se quebrando por dentro. Então pare por um momento. Respire. E lembre-se. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode descansar. Você pode chorar. Você pode admitir que está cansado. Você pode dizer que não sabe o que fazer. E ainda pode ter fé. Porque fé não é fingir que a tempestade não existe. Fé é olhar para a tempestade. E mesmo tremendo, continuar confiando em Deus. Jesus entrou no Getsêmani angustiado. Mas saiu de lá decidido a cumprir a vontade do Pai. A fraqueza daquele momento não impediu o propósito. E talvez a sua fraqueza também não seja o fim da sua história. Talvez seja justamente o lugar onde você vai descobrir que não precisa caminhar sozinho. Então, se hoje você está cansado, não finja. Se hoje você está chorando, não tenha vergonha. Se hoje você não sabe o que fazer, converse com Deus. E se você não conseguir encontrar palavras, fique em silêncio diante dele. Ele entende até aquilo que você não consegue explicar. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte, quando tudo o que Deus queria era que você aprendesse a descansar nele. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa saber em quem colocar a sua fraqueza. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Deus, eu não quero mais carregar tudo sozinho. E lembre-se, a sua fraqueza não assusta a Deus. A sua lágrima não afasta a Deus. O seu cansaço não faz Deus desistir de você. Porque quando a nossa força acaba, a graça dele continua.